Como receber dividendos em dólar todos os meses? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre 3 empresas que pagam dividendos em dólar para você, acionista, mensalmente. São empresas, claro, americanas para poder pagar dividendos em dólar. Contudo, qualquer pessoa pode investir nesse mercado, tanto numa corretora estrangeira diretamente lá fora, como numa corretora brasileira. Tá? Muito fácil, através de BDRs, que é um instrumento que a gente usa para investir num ativo estrangeiro na nossa corretora brasileira. Tem vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição para você que ainda não sabe como funciona um BDR. Bom, qual mecanismo nós vamos usar para poder ter acesso a investimentos que nos paguem dividendos em dólar todos os meses? Vamos usar os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. São empresas imobiliárias americanas que qualquer pessoa pode investir, tanto você quanto qualquer outra pessoa que você conheça, através de uma corretora. Simples assim. E os REITs, eles são parecidos com os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Se você não sabe o que é um fundo imobiliário investe em imóveis. E os REITs fazem algo muito parecido, só que eles têm uma constituição diferente. Eles são empresas, enquanto os fundos imobiliários são fundos. Simples assim. E por que uma empresa resolve ser um REIT? Pelo simples fato que ela não precisa pagar imposto a nível corporativo. Tem isenção de pagamento de imposto na parte corporativa. Só aí é um grande benefício. Dessa forma, o REIT ele consegue distribuir mais dividendos. Assim, o acionista recebe mais dividendos e fica mais feliz. Todo mundo fica mais feliz. Tá, Thiago, mas como é que uma empresa ela se caracteriza para ser um REIT? REITs são empresas que precisam ter alguns quesitos atendidos. Um deles é ter uma parte relevante das suas receitas provenientes da atividade imobiliária, e eles também precisam distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido aos acionistas. Existem outras questões, mas essas são as principais. Quem me acompanha no Instagram diariamente sabe desse ponto que eu vou trazer aqui, mas a importância de investir em dólar ela vai muito além daquilo que a maioria das pessoas imagina. Às vezes parece um capricho, nossa, ele quer ter renda em dólar. Na verdade, é uma questão muitas vezes de sobrevivência. Se a gente analisar o histórico brasileiro, desde que a gente teve uma mudança no nosso regime cambial, lá atrás, em 1999, que a gente saiu de um câmbio fixo. Na época, o real e o dólar eles tinham uma paridade ali de 1 para 1, para chegar em mais de 5,30 no momento. A gente teve aí uma multiplicação de 5 vezes na relação real para dólar. Só aí já mostra para a gente o quanto é importante a gente diversificar a nossa carteira de investimentos. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla de investir em dólar, já que eu sou analista-chefe de ativos imobiliários da casa de análise Simpla Club. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre ela, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as 3 principais empresas que pagam dividendos em dólar, pelo menos as mais famosas, tá? A primeira delas é o STAG Industrial. O STAG Industrial é um REIT que compra e administra imóveis industriais usados para armazenamento. Eles alugam essas propriedades para diversas empresas, garantindo assim uma receita estável de contratos de longo prazo. Por isso que eles conseguem distribuir dividendos mensais. Além disso, distribuir dividendos mensais é uma forma de atrair investidores que gostam desse tipo de prática. Lembrando que nos Estados Unidos, as empresas, os REITs, né, principalmente, que distribuem dividendos constantemente, fazem isso de maneira trimestral na média. Tá? Então, REITs, empresas que distribuem dividendos mensais, são determinadas empresas que querem atrair esse perfil de investidor que gosta de renda constante. Bom, entre os principais inquilinos do STAG Industrial estão grandes nomes como Amazon, FedEx, Coca-Cola, que utilizam seus espaços de armazenamento. Bom, Thiago, e como é que está o dividend yield do STAG Industrial? Nesse momento, quem investir nas ações do REIT vai receber um pouco mais de 4,2% de dividend yield. Thiago, mas isso é pouco! É claro que é pouco se você comparar com uma empresa brasileira que distribui dividendos muito mais elevados, ou então com fundos imobiliários que distribuem dividendos mais elevados. Sim, é pouco.
Só que os REITs lá fora, eles são diferentes. Eles são empresas imobiliárias que conseguem operar distribuindo dividendos e crescendo de maneira constante o seu valor de mercado. Então, além desses dividendos, essas empresas também se valorizam ao longo do tempo. Quem me acompanha lá no Instagram diariamente também sabe disso. Eu já trouxe esse case lá, mostrando a valorização do Stag Industrial nesses últimos anos. E qual que é o ponto aqui? Quando você compra uma empresa querendo receber dividendos e esse dividend yield ele está pagando, por exemplo, 4,2 e essa empresa se valoriza ao longo do tempo, lá na frente você vai ter um dividend on cost, que a gente chama, que é o quanto você pagou lá atrás por receber aquele dividendo. Você vai ter um dividend on cost lá na frente muito maior. Se essa empresa ela se valorizar e valer 2 vezes mais, por exemplo, você vai ter um dividendo 2 vezes maior. Isso se a empresa não fizer recompra de ações, o que é muito comum também no mercado americano. Bom, falamos um pouquinho sobre Stag Industrial, agora vamos falar sobre o nosso segundo REIT que paga dividendos mensais. E esse daqui é o famoso SL Green. O SL Green ele é famoso por quê? Porque ele tem as principais propriedades comerciais e, claro, de lajes corporativas dentro de Manhattan, um dos principais polos financeiros não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. O SL Green possui as principais propriedades de lajes corporativas lá dentro da ilha de Nova York. Dessa forma, ele acabou se tornando famoso por isso, e ele também tem uma distribuição de dividendos mensais de forma muito bacana ao longo de muitos anos. Contudo, o SL Green ele vem passando por algumas dificuldades. Ele acabou se elevando muito durante a pandemia, já que diversos escritórios acabaram tendo que ficar fechados. A galera começou a trabalhar de home office e o SL Green acabou sofrendo. Dessa forma, ele teve que vender determinadas propriedades para conseguir arcar com uma parte da sua dívida, do seu nível de endividamento. Atualmente, o SL Green tem um dividend yield elevado, um pouco mais de 8%, só que isso acontece porque as suas ações acabam estando pressionadas num momento onde o mercado está desconfiando de alguma forma da saúde financeira do SL Green. Ele já se provou ao longo do tempo, contudo, esse momento atual ele pode ser um pouco mais delicado. Então, para quem gostar desse REIT, quiser entender um pouco mais sobre isso, sobre ele, é importante entender que existe um risco atrelado maior do que em determinados outros REITs que têm uma saúde financeira melhor, tá? Mas é um bom REIT que está localizado na principal região, né, mercado financeiro, escritórios de advocacia lá dentro de Manhattan. E por fim, chegando na nossa terceira posição, aqui está um dos queridinhos da galera, o Realty Income, o maior REIT Triple Net Lease dos Estados Unidos. Para quem não sabe, Triple Net Lease é uma modalidade de contrato onde o REIT ele recebe aquele aluguel de forma limpa, né, forma líquida ali, com todos os descontos já feitos, já que os principais custos para dentro do imóvel ficam para os clientes. Por isso, o Realty Income tem uma receita muito bacana, mas também tem margens FFO, principalmente. O FFO é a principal métrica utilizada nos REITs. A gente tem aqui no canal também explicando como que funciona o FFO. Ele tem um FFO, uma margem bem elevada. O Realty Income possui mais de 13 mil propriedades de varejo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Ele tem expandido para fora dos Estados Unidos. E atualmente ele tem pago pouco mais de 5,7% de dividend yield. É um REIT que paga dividendos em dólar de forma mensal e tem um dividend yield lá para o padrão americano bem interessante. Bom, pessoal, falamos do Stag Industrial, falamos do SL Green e falamos do Realty Income. Realty Income, eu tenho um vídeo específico aqui dentro do canal de pouco mais de 10 minutos explicando exatamente como ele opera. Então, depois desse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir a fundo a análise do Realty Income. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Hoje a gente trouxe um pouquinho do mercado americano sobre como essas empresas, essas principais empresas que distribuem dividendos em dólar mensalmente funcionam. Para você que ainda não investe no exterior,
é importante que você comece a diversificar a sua carteira e um dos caminhos é sim através dos REITs. Contudo, se você está bem no início da sua trajetória, dá para você começar pelos ETFs, tá? E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como funcionam os ETFs, que são fundos de investimentos negociados na bolsa de valores, que tem um custo bem baixo e costumam performar de uma maneira bem bacana, se você, claro, escolher os ETFs certos. E é por isso que a gente fala disso corriqueiramente aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui todas as semanas e para você entender como montar a carteira de investimentos apropriada para o seu risco de investidor. Tá bom? E principalmente, claro, recebendo dividendos em dólar ou então recebendo com a valorização de empresas americanas que conseguem crescer aí de uma maneira muito forte. Vou deixar aqui o vídeo do Realty Income para você assistir a seguir. Tamo junto e até o próximo vídeo.